Então a regra de L'Hopital é aplicada para resolver limites, né? Então esse, deixa eu pôr o número, esse aqui foi o 1. Era o limite quando x tende a 1 de x, que multiplica ln de x sobre x ao quadrado menos 1. Aí quando a gente tenta calcular, digamos que foi esse o limite, quando substitui, vai dar 0 sobre 0, né? Então nós temos que, a primeira, o L'Hopital diz o seguinte: nós vamos derivar o numerador e o denominador e ver se aí eu tiro a indeterminação do limite. Então a derivada de x ln de x, se for a regra do produto, né? Imaginar que aqui, ó, aqui é um produto, né? Então a derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada, vou indicar, vai. A derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x quadrado menos 2 é 2x. Então vamos... Já dá para ter uma ideia aqui, né? Esse 1 é o elemento neutro, só para eu não ter que repetir, então não precisa. Então não precisa se preocupar com ele. É ln de x sobre 1 sobre... Então como x tende a 1, essa primeira parte, ln de 1 dá 0. E vamos indicar, né? ln de 1 é 0, mais x é igual a 1, né? 1 que multiplica 1 sobre 1. Ou x que multiplica 1 sobre 1. E aqui embaixo, 2 vezes 1. Então, lá em cima vai... Aqui é vezes, não esqueça, não é sinalzinho de menos, não, isso aqui é um vezes. Então, 1 vezes 1 dá 1. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Pronto. Já está feito. Aplicamos o L'Hopital e calculamos o limite. Vamos então para o segundo exercício desse limite. Foi dito que é o limite quando x tende a 0 da tangente de x sobre 3x mais tangente de x. Tangente de x. Substituto direto. X tendendo a 0, a tangente de 0 é 0. E embaixo 3 vezes 0, 0. Tangente de 0, então seria 0 sobre 0. Então não tem como. Temos que aplicar L'Hopital. Então vamos derivar em cima e derivar embaixo. Se nós pegarmos as regras de derivação,
A derivada da tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. E a derivada de 3x é 3, mais, e a tangente é secante ao quadrado de x. E agora nós já conseguimos, né? X tende a zero. A secante de zero dá 1. Então é 1 ao quadrado. 3 mais derivada da secante de zero é 1. 1 ao quadrado. Então vai dar 1/4. Então estou percebendo que tem que estar mais ou menos afiado com essa regra de derivação, porque não será permitido oficialmente, né, levar essas regras de derivação. Então é bom ir praticando bastante. Vamos para o próximo. O terceiro exercício sobre esses limites pede para calcular o limite quando x tende a 1. Limite quando x tende a 1 de 1 menos x quadrado sobre ln de x. Primeira coisa, substituindo direto, em cima 1 quadrado é 1, 1 menos 1, 0. E ln de 1 também dá 0, então fica 0 sobre 0. Sobre limites, eu não sei se vai voltar a cair outros além de ln, mas não importa a base. Todo limite de 1, em qualquer base, e o logaritmo neperiano é a base e, né? Dá sempre 0. Então aí seria 0 sobre 0. Então nós vamos ter que derivar em cima e derivar embaixo. Então a derivada de uma constante é 0. Precisa de cada um. A derivada de 1 é 0, menos derivada de x quadrado é 2x. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Quando tende a 1, aí já dá, né? Porque fica 0 menos 2 vezes 1, 2, sobre 1 sobre 1, 1. Então vai dar menos 2. Ok, pessoal? Vocês estão vendo que esse negócio de L'Hopital não é muito complicado. Só é complicado na hora da prova. Bom, agora o número 4 é um daqueles que professores adoram dar na prova porque dá trabalho, né? Limite quando x tende a 0. Quando x tende a 0, do que? De 7x menos seno de x. Tudo isso sobre x quadrado mais seno de 3x. Vamos pôr aqui parênteses para destacar bem. Bom, se tentar fazer direto, né? 7 vezes 0 é 0. Seno de 0 é 0. Então 0 menos 0 dá 0 em cima. Embaixo, 0 ao quadrado é 0. E 3x, 3 vezes 0 é 0. E seno de 0 é 0, 0 sobre 0. Então deu uma indeterminação. Então vamos aplicar L'Hopital. O que é L'Hopital mesmo?
deriva, volta a colocar aqui, ainda não tiramos o limite. Limite, quando x tende a zero, do que? Vamos derivar. Derivada de 7x é 7. Menos. A derivada de seno é cosseno. E o denominador, derivada de x² é 2x. Mais a derivada do seno de 3x. Cuidado aqui, hein, pessoal. Ó, aqui não é x, é 3x. Então a regra diz, é a derivada de seno é cosseno de 3x, né? Vezes a derivada desse 3x. A derivada de 3x é 3. Vamos passar limpo. Não é passar limpo, vamos melhorar o jeitão dele, né? Melhorando o jeitão, então limite quando x tende a zero, o numerador não dá para fazer nada, é 7 menos cosseno x. O denominador sim, vamos pôr 2x mais, o 3 está multiplicando, então fica 3 cosseno de 3x. É uma forma mais usual. Será que saiu a indeterminação? 7 menos cosseno de zero é zero. Vamos por partindo do princípio que vai sair a indeterminação. 7 menos o cosseno de zero dá zero. Embaixo, 2 vezes 0, 0. Mais 3 vezes cosseno de 3x. 3 vezes. Ô, mágico, eu tô aí meio enferrujado. Quem disse? Seno de zero que é zero, né? Cosseno de zero não. No arco, no ciclo trigonométrico, zero, ele é 0, 2π, ou seja, 90 ou 360 graus. Então aqui o cosseno de zero é 1, certo? Então 3 que multiplica cosseno de zero, né? 3 vezes 0, 0, cosseno de zero é 1. 7 menos 1, 6, sobre 3. Então deu 2. Ok, pessoal? Então, como tem mais 3 ainda para resolvermos, eu vou apagar a lousa. Então, aproveita e dá uma pausa no vídeo. Bom, agora vem o exercício 5 dos 7 que nós temos. É o limite quando x tende a meio. É x que multiplica cosseno de πx, cosseno de πx, tudo isso sobre e elevado a x menos raiz quadrada de e. Aquela velha história, né? Se nós substituir direto, em cima fica meio, cosseno de π vezes meio é π sobre 2,
E cosseno de π sobre 2, esse sim é zero, né? Que seria o 90 graus. Então, em cima dá zero. E embaixo, esse E raiz... Vamos até mudar, porque eu tô achando esse negócio meio esquisitinho, essa raiz aí, né? Só para deixar bem claro como que nós vamos... Apesar de dar um pouquinho de trabalho, mas... Limite... Quando x tende a meio... Então é x... Cosseno de π vezes x. Aqui embaixo que eu falo ainda dar uma mudada, ó. Aqui é E elevado a x menos esse E é elevado a meio, né? Fica E elevado a meio. Tudo bem? Aí poderia ainda dar uma melhoradinha, mas vamos deixar aí. Então, continuando aqui, derivando então em cima e embaixo, né? Numerador e denominador. A derivada, antes tem que pôr, né? Limite, que nós não estamos tirando o limite ainda. Limite quando x tende a meio. A derivada lá em cima é um produto, hein? Não esqueça que isso aqui, ó, isso aqui é um produto. Então, como que deriva o produto? É a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é cosseno de π vezes x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno do que de π x. Embaixo, a derivada de E elevado a x é E elevado a x. Menos esse E elevado a meio, se nós aplicar bom, na verdade não tenho que se perder tempo, né? Isso aqui vai dar zero, né? Porque E é um número elevado a qualquer coisa, de todo jeito é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Beleza? Então aqui, bom, esse 1 aqui é elemento neutro, né? No produto. Acho que já dá para substituir direto, né? Vamos tentar substituir direto aqui, ó. Então vai ficar cosseno, o x vale meio, então é π vezes meio. Então é π sobre 2. Vezes meio, mais x vale meio, que multiplica menos, cuidado com esse sinal de menos do seno aqui da derivada, menos seno, x vale meio, né? Então é π sobre 2. Ok? Embaixo é E elevado a x. Então fica E elevado a x vale meio, né? E elevado a meio. Bom, cosseno de π sobre 2, que é a mesma coisa de cosseno de 90 graus, o cosseno vale zero. Mais meio,
Ó, vamos fazer o seguinte, pessoal. Só para tirar aquele sinal de menos, do menos seno, com esse, então vai ficar menos, já vamos passar o sinal para cá, lá dentro vai ficar só seno. Então, menos meio, que multiplica seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, então seno de 90 vale 1. E embaixo, isso aqui é a nossa raiz quadrada, né? De E. Então vai ficar meio menos 1, então vai dar menos, né? 1 sobre raiz de E. Isso mesmo? Não sei não. Deixa eu parar para pensar. Bom, pessoal, eu errei, mas se eu voltar vai perder o vídeo todo. Então eu vou tentar consertar aqui. Aqui em cima, na hora que nós derivamos cosseno, aqui ó, cosseno de πx, que eu disse que dá menos seno de πx, mas eu tenho que derivar, dentro, né, a derivada de πx. Π é uma derivada de πx, x vale 1, então vai dar π aqui. É como se fosse a derivada de 3x é igual a 3, a derivada de 8x é igual a 8, a derivada de πx é igual a x. Foi aqui que eu dei uma morgada. Então, aonde que isso vai afetar aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar essa última parte aqui. Essa coisa está ficando meio... Lá deu para acertar, mas essa segunda parte aqui não vai dar para acertar, não. Ainda bem que nós estamos estudando para a prova, porque se fosse na prova já tinha ido. Esse π aqui que nós vamos reescrever ele, então vai ficar assim, limite, quando x tende a meio, do cosseno de πx, mais... Como lá em cima é tudo um produto, então nós vamos ser cosseno de π vezes x, né? Que multiplica... já vamos fazer aquilo que eu tinha sugerido da outra vez. Esse sinal aqui, vamos trazer o sinal do seno aqui para fora, e aí ele fica positivo. Então aqui vai ficar seno de π x. Aquele π lá já veio para frente. Tudo isso sobre E sobre meio, né? Não, nós já não estamos tirando ainda. Está complicado. Se ajudar a falar que eu acordei agora há pouco, talvez explique algumas coisas. Então é x e elevado a x. Agora sim vamos tirar o limite. Então vai ficar cosseno, o x é meio, então vai ficar cosseno de π sobre 2, menos x vale meio, então menos π sobre x, que multiplica seno de π sobre 2. Tudo isso sobre E, agora sim, E elevado a meio. Bom, cosseno
de π sobre 2 é cosseno de 90 graus, é zero. Mais eu falei meio, mas por x, né? Aqui. Mas sempre entra esse trem aqui, mas que coisa, não é possível. Parece que é para atrapalhar mesmo. É 2, né? Que nós tiramos, π, x vale meio. Então, vamos deixar esse π sobre 2 aí. Vezes seno de 90, que é π sobre 2, vale 1. E aqui embaixo eu vou botar naquela forma de raiz quadrada de e. Então aqui é 1 vezes π sobre 2, dá π sobre 2 e essa raiz de e. Ok? Esse sim. Poderia racionalizar ainda, mas não se preocupe. Se for múltipla escolha e não tiver nenhuma dessa, tenta racionalizar. Multiplique em cima e embaixo por raiz de e, que tira essa raiz aí do fim. Ok, pessoal? Coragem, irmãos. O fim está próximo. Só tem mais 2. O sexto exercício diz que é o limite quando x tende a zero. Limite quando x tende a zero de e elevado a x menos 1. Tudo isso sobre 2x. Tenta tirar o limite direto. E, que é um número de Neper, né? Vale 2,700 e pouco. Não importa. Qualquer número elevado a zero, que o x sendo zero, dá 1 menos 1, 0. Embaixo, 2 vezes 0, é 0 sobre 0. Então, nós temos que melhorar isso aí. Como a gente tenta melhorar? L'Hopital. Então, limite quando x tende a zero. Então, vamos derivar. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Menos a derivada de uma constante é zero. A derivada de 2x é 2. Aí, ó. Beleza, agora já podemos tirar o limite. E elevado a zero dá 1. Menos 0. Sobre 2. Pronto, deu meio. Ok? Então, para tirar aquele 10, é a última questão, a sétima, que foi pedido o limite também x tendendo a zero. Quando x tende a zero, de 2e elevado a 2x menos 2 tudo sobre x quadrado mais x. Vocês percebem que o professor adora esse número e, né? E logaritmo neperiano. Direto, aquele e está elevado a 2x, x sendo 0, ali vai dar 1. Né? 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Em cima dá 0, embaixo 0 mais 0, 0. Né? Então vai ter que tirar essa indeterminação. Então, limite quando x tende a 0, derivando em cima, a derivada,
Vamos ver como que a gente poderia... Não deixa de ser um produto isso aqui, ó. Não esqueça que é 2 vezes e elevado a x, né? Um produto. Então é a derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, é o 0. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é o próprio e elevado a 2x. É o próprio e elevado a 2x vezes a derivada desse 2x, né? Que dá 2. X quadrado, a derivada é 2x, mais a derivada de x, que dá 1. A derivada de x que dá 1. Tem alguma coisa errada aí ou não? Esse 2 aí tá... Derivada do primeiro vezes o segundo. Não, é isso mesmo. A gente sempre, de vez em quando, a gente... Já dá para tirar o limite. Como x tende a 0, aquele e que está elevado a 2x, aí elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Certo? Vamos pôr separado. O e está elevado a 2x. Então, e elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Né? Vezes 2. E embaixo, 2 vezes 0 é 0, mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 1 dá 4. Ok, pessoal? Espero que, pelo menos para preparar para a prova, né? Se precisar usar a regra de L'Hopital, a gente já fez qualquer coisa. E o próximo que eu vou pôr para nós estudarmos, vamos falar de derivadas, ok? Vamos se preparar, todo mundo tirar nota alta nessa prova, hein?